Fala pessoal, tudo bom? Olha, neste vídeo eu vou explicar para vocês, nessa meditação de domingo, sobre as bem-aventuranças. É um tema muito conhecido, muito falado, mas poucas vezes se explica o significado de cada uma das bem-aventuranças na tradição cristã. Então já vai dando seu like aqui embaixo do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo também. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a Bíblia, ela é um livro religioso, tá? Ela é um livro que contém verdades divinas, ela é a palavra de Deus. Então, é bastante óbvio que dentro da Bíblia você vai ter aí, por exemplo, sentidos mais profundos nas suas passagens. Até no escrito humano você já consegue ver várias camadas de interpretação. Você imagina muito mais quanta profundidade, uma profundidade até insondável. A gente vai passar a humanidade inteira e não vai conseguir, alcançar todos os níveis da palavra de Deus. Tá? E muito Orígenes, que era um dos grandes sábios cristãos lá do século III, ele é um dos primeiros que fala dessa questão de vários sentidos dentro da Bíblia. E ele fala então desse sentido mais profundo, desse sentido espiritual. Muita gente, quando ouve falar isso hoje, pessoal mais moderno, mais atual, quando ouve essas interpretações, quando entra em contato com esses textos, dessas interpretações de sentido mais profundo, do sentido espiritual, quando leem textos até de Santo Agostinho comentando a Sagrada Escritura, elas têm a tendência, as pessoas hoje têm a tendência de achar que é fantasia, que é muita imaginação, que até desdenham um pouco desse exercício, tá? Mas, no entanto, o sentido profundo, o sentido espiritual desses grandes sábios do cristianismo, ele é fruto de uma vida profunda de oração, de contato ali com a palavra de Deus diário, de uma meditação também, e que o Espírito Santo vai aí pouco a pouco revelando para essas pessoas verdades que estão ali na Sagrada Escritura, ocultas, estão nesse sentido aí, numa camada de interpretação mais profunda. Essas pessoas, elas vão alcançando certas profundidades que às vezes numa primeira leitura, para alguém que está começando, é difícil de pegar. Então, eu acho que a gente tem que entender que isso também é até uma promessa do próprio Cristo, que disse que o Espírito Santo ia revelando coisas para os seus discípulos no futuro. Ou seja, que o Espírito Santo iria revelar muito mais coisas, ainda. Então, eu acho que a gente precisa pegar esse assunto com isso muito bem compreendido. São reflexões, são meditações de pessoas de vida de oração profunda e de contato com a palavra de Deus constante. Tá? Mas para você entender bem essa questão do sentido espiritual, o sentido mais profundo, tá, da palavra de Deus, tem dois avisos importantes. Tá? Primeiro, quando você diz que você vai dar o sentido mais profundo, o sentido espiritual de uma passagem da Bíblia, isso não quer dizer que você está dizendo que aquela passagem não aconteceu, que aquilo é puramente metafórico, é puramente simbólico, e aí eu vou te dar qual o significado daquilo. Não é isso, tá? A Bíblia, ela é a história da salvação, ou seja, é uma história real. Os fatos narrados, eles realmente aconteceram. Só que como são fatos que estão numa história da salvação, que estão numa revelação de Deus para a humanidade, então esses fatos, eles guardam uma verdade oculta, uma verdade que Deus colocou ali, que Ele quer nos mostrar através daqueles fatos verdadeiros. Tá? Então o fato existe, ele está ali, realmente aconteceu, aquelas coisas aconteceram, só que ele não termina no próprio fato. Exatamente por isso foram escritos, por isso foram escolhidos, por isso eles estão na Bíblia,
porque a partir daqueles fatos Deus quer passar algo, quer ensinar algo para toda a humanidade. Tá? Então essa é a primeira coisa, quando você fala em sentido mais profundo, em sentido espiritual, não quer dizer que aqueles fatos sejam mentira, tá? Não é isso. Realmente você está tentando ali perceber que há algo mais naqueles fatos que realmente aconteceram. Segunda coisa importante, antes de você começar a estudar, né, as interpretações, sentidos mais profundos, o sentido espiritual da palavra de Deus, é que não quer dizer que qualquer interpretação de qualquer pessoa é verdadeira. Por quê? Primeiro, a grande regra é não se pode contradizer aquilo que já está revelado. Tá? Nenhuma interpretação, nada que alguém venha dizer pode contradizer a essência da revelação. Tudo aquilo que já foi revelado antes. Inclusive, isso é um aviso, um alerta do próprio São Paulo, que diz que ainda que um anjo, né, viesse trazer um novo evangelho, falar algo contrário ao que já está dito, você não deveria acreditar nele. Tá? Então, duas coisas importantes, né? Sentido espiritual não significa que os fatos narrados na Bíblia são mentira, e você tem que ter muito cuidado, porque nenhuma interpretação, nenhuma pessoa que venha revelar, né, algo, né, da sua meditação pessoal, aquilo não pode ir contra o que já foi revelado, tá bom? Então, por isso que o mais seguro é você sempre recorrer aos grandes sábios do cristianismo, né, aqueles que a própria tradição, né, do cristianismo já os considera como realmente mentes aí iluminadas, grandes sábios cristãos. Tá? Agora, uma outra coisa interessante quando a gente começa a ver essa questão do sentido espiritual, o sentido mais profundo da palavra de Deus, é uma coisa que o Orígenes ele comenta ali no século III, em que ele diz o seguinte: com o tempo, as pessoas vão perceber novas coisas na palavra de Deus, que isso é normal. E inclusive tem até um exemplo, né? Tem até um exemplo que ele dá, que é a história de Jacó, né? Quando vai se casar com Raquel, né? A história de Raquel e Lia, né? Lá do Antigo Testamento, que está no Gênesis, né? Então, Jacó quer casar com Raquel, né, que era a filha mais nova, trabalha os 7 anos, mas aí ele acaba casando com Lia, né, primeiro, que era a filha mais velha. E aí depois tem que trabalhar mais 7 anos para aí sim casar com Raquel. Então, quando Orígenes pega essa passagem, ele fala: olha, aqui tem um sentido mais profundo por trás dessa palavra, mas eu não consegui, né, perceber exatamente qual seria. E o interessante é que lá na Idade Média, né, quase aí 700 anos depois, você tem Hugo de São Vito explicando o sentido mais profundo, fruto da sua meditação, né, sobre essa passagem. Né? Ou seja, demorou-se alguns séculos para que alguém fosse inspirado pelo Espírito Santo para compreender. É óbvio, né, gente, que o sentido espiritual, esse sentido mais profundo, são frutos de uma meditação pessoal. Então não é uma revelação divina, não é algo que todos vão ser obrigados a crer, não, mas é algo que, estando conforme a revelação, ajuda a nossa fé. Mas vamos voltar aqui, né? Então Hugo de São Vito ele diz o seguinte: Raquel, que é a filha mais nova, representa a sabedoria. O homem, ele deseja a sabedoria. A sabedoria é muito desejável, ele quer a sabedoria, que a sabedoria é o ápice, né, do que o ser humano pode alcançar. Então ele já quer logo, né, principalmente os mais jovens. Só que não é possível você alcançar a sabedoria sem antes conquistar, ou seja, estar casado, né, ter a prudência. A prudência é mais dura, ela requer, né, que você passe por alguns sofrimentos, algumas restrições. Né? Então, primeiro o homem tem que conseguir a prudência, né, que seria a Lia, para depois ele alcançar a sabedoria, que é Raquel. É bem interessante essa explicação
do Hugo de São Vito, mas o que eu acho bastante curioso é que o Orígenes, mesmo sem conseguir explicar, ele já tinha percebido que havia algo a mais nessa passagem, e o Hugo de São Vito é quem vai explicar já lá na Idade Média, aí, quase 700 anos depois. Bem, há mais coisas aí, óbvio, né, no que o Hugo de São Vito vai explicar sobre essa passagem, mas eu não vou entrar aqui nos detalhes desse assunto, porque o assunto é as 7 bem-aventuranças, tá? E a primeira coisa quando a gente fala das bem-aventuranças, é que eu percebo, né, que as pessoas normalmente ficam sempre no sentido mais óbvio, sentido mais superficial, tá? Bem-aventurados os pobres, os que choram, os injustiçados, né? Então as pessoas geralmente ficam só na superfície dessa passagem, que é bonito, que tem a sua verdade, né? Obviamente, só que nada está na Bíblia por acaso. Tá? E a tradição cristã ela reconheceu algo a mais nas bem-aventuranças. Então, o que os grandes sábios cristãos vão falar do que é de fato, do que são de fato as bem-aventuranças? Eles vão falar que as bem-aventuranças elas são como que degraus, tá? Elas são como que degraus de santidade, é como que um caminho para chegar a Deus. Ou seja, Jesus está ensinando um caminho que a alma humana precisa percorrer no seu objetivo de unir-se a Deus. As bem-aventuranças, elas são uma representação, cada uma delas é um degrauzinho, né, uma parte do início desse caminho que que os discípulos de Cristo, aqueles que seguem a sua palavra, precisam fazer para chegar, né, até a união com Deus. Tá? Então, a tradição cristã percebe isso. E o primeiro a perceber isso, né, que eu tenho notícia, foi São Gregório de Nissa, que era monge e bispo ali do século IV, né, meados do século IV. Ele é o primeiro a fazer um sermão, a fazer como se fosse uma homilia, explicando exatamente as bem-aventuranças como esse caminho que a alma, né, esse avanço da alma, Jesus aí explicando os avanços da alma para chegar em Deus. Seria como que, né, bênçãos que Jesus dá para a alma para que ela possa alcançar a Deus. Né? Depois, Santo Agostinho, já final do século IV, início do século V, ele vai continuar essa meditação de São Gregório de Nissa e ele ainda vai além. Ele consegue fazer uma relação entre as 7 bem-aventuranças e os 7 pedidos do Pai Nosso. Tá? Isso está no livro dele chamado Sobre o Sermão do Senhor na Montanha. Existe tradução em português, muito fácil de encontrar na internet. Vale a pena adquirir. Né? Aqui o que eu vou explicar é basicamente baseado no texto de Santo Agostinho. Tá? E Hugo de São Vito, olha o Hugo de São Vito aqui novamente, ele ainda foi mais longe ainda. Né? Santo Agostinho, o Gregório de Nissa percebe que, na verdade, as 7 bem-aventuranças eram um caminho de santificação da alma. O Santo Agostinho relaciona essas 7 bem-aventuranças com os 7 pedidos do Pai Nosso. E Hugo de São Vito vai além, ele ainda vai relacionar com os 7 dons do Espírito Santo, os 7 vícios que eles combatem e as 7 virtudes que são produzidas na alma. Esse é um opúsculo, é um livrinho bem pequeno, é uma obra bem pequena de Hugo de São Vito, ele tem vários opúsculozinhos, várias obras pequenas, que se chama Os 5 Septenários. Você também consegue encontrar na internet, vale a pena a meditação para enriquecer aí a sua experiência até de leitura bíblica. Bem, mas vamos lá. Então, o que são as 7 bem-aventuranças? Elas são esse caminho de santificação da alma aí representado nas 7 bem-aventuranças. Ou seja, as 7 bem-aventuranças, elas não são exatamente um elogio, né? Porque eu vejo muita gente, quando fala das bem-aventuranças, pensa que são elogios. Jesus está elogiando uma série de pessoas, né? Elogiou o pobre, elogiou o que sofre,
né? Não é exatamente isso. Na verdade, elas são como bênçãos. Bênçãos que você vai recebendo conforme você vai seguindo os ensinamentos de Cristo na sua vida. Então a sua alma vai recebendo aí essa força, né? Essa graça do Espírito Santo para fazer você seguir nesse caminho de santidade. Então a primeira bem-aventurança é: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Tá? Aqui a gente está pegando o texto de Mateus capítulo 5. Então, o que são os pobres em espírito? Né? Seguindo aqui a tradição, os pobres em espírito são aqueles que se reconhecem necessitados de Deus. Ou seja, eles percebem que eles não são ricos em espírito, eles não são ricos espiritualmente. Inclusive, essa é uma grande crítica de Jesus nos evangelhos, em que ele exatamente fala que, olha, eu não vim para aquele que tá salvo. Né? O médico não serve para quem já está são, ele serve para o enfermo. Eu vim para salvar os pecadores. Então, ou seja, a primeira coisa, não dá para começar um caminho de salvação, não dá nem para você escutar a palavra de Cristo se você não se reconhece necessitado de Deus. Então, é interessante porque você vai ver em Lucas, ele fala só pobres, ele não fala pobres em espírito. Porque há uma relação com a riqueza. Há uma relação com a riqueza. Mas não no sentido puramente material. É porque o efeito que a riqueza pode dar, as riquezas em geral, elas dão uma tentação no homem. Tá? Uma consequência espiritual. O problema não é ter muitos bens. O problema é que quando a pessoa tem muitos bens, quando ela está muito bem materialmente, ela tem a tendência, não estou dizendo que todos são assim, mas há uma certa tendência no homem de achar que ele é autossuficiente, que não precisa mais de nada. Tá? Então, esse tipo de espírito, esse tipo, né, de maneira de olhar o mundo, te impede de começar uma vida de santidade, de se entregar ao Cristo. Tá? Por quê? Porque você não é pobre em espírito. Ou seja, você pode ter muitos bens, desde que você se reconheça como alguém necessitado de Deus. Você pode ter muitos bens e colocar esses bens, inclusive, para evangelização, para divulgar a palavra de Deus, ou seja, não há problema nos bens em si. O problema é que há uma tendência no homem que tem muitos bens de se fechar para Deus. Por quê? Porque ele começa a confiar nos muitos bens que ele tem e ele não se acha necessitado de Deus. Então, o pobre em espírito, e é a primeira coisa, é o primeiro degrauzinho, né, que a gente tem que subir, é perceber o seguinte: não, eu não me basto. Eu posso ter tudo no mundo, mas ainda assim eu não me basto, ainda assim as coisas não me completam. Eu preciso de Deus. Eu sou necessitado de Deus. Então essa é a primeira bem-aventurança, tá? Aqueles que vão se reconhecer necessitados. No fundo, o Hugo de São Vito vai falar isso, é o dom da humildade, tá? Que é o início do caminho. Não tem como começar sem isso. E aí depois as outras duas bem-aventuranças, na história, né, da Bíblia, tem uma ordem, tá, diferente. Mas a ordem que a gente vai seguir aqui é a ordem de Santo Agostinho, que é a ordem que vai ficar na tradição cristã. Depois o Hugo de São Vito também vai usar. Então, na segunda bem-aventurança seria: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Então, aquele que se abriu para a graça, né, vocês vejam que é uma sequência, tá? As bem-aventuranças, elas têm uma sequência, de fato. Tá? Uma vai gerando a outra, que é esse caminho de santificação da alma. Então, a segunda, bem-aventurados mansos, uma vez que você se abriu à graça, você começa a ver, já que você colocou o seu objetivo em Deus, o sentido da sua vida em Deus, você começa a ter a capacidade de suportar os sofrimentos. Você começa a ter a capacidade de suportar as dificuldades. E isso, o que isso gera? Isso gera
mansidão. Tá? Você começa a entender, você precisa passar por certas coisas, você começa a colocar sentido no seu sofrimento. Isso tudo são graças, tá, que a pessoa recebe. Terceira coisa, terceira bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aí você ouve, você tem que se perguntar, mas chorar o quê? Bem-aventurados que choram, mas choram qualquer coisa? Não. Choram o quê? A resposta da tradição cristã é: choram os próprios pecados. Porque o que acontece? Se abriu a graça, você começa a estar disposto a sofrer, então você começa a estar disposto a renunciar, porque você vai ver que tem coisas na sua vida que não agradam a Deus, que ao contrário, te afastam. Tá? E você percebe o como é bom deixar essas coisas ruins, deixar aquilo que te afasta de Deus, como é bom estar com Deus, e você vai chorar o tempo perdido. Você vai chorar o fato de você não ter enxergado isso antes. Isso dá uma tristeza, mas é uma tristeza segundo Deus. Não é uma tristeza que te deprime. É uma tristeza pelo tempo perdido, como eu queria ter encontrado a Deus, o caminho da santificação antes. Tá? Então essa dor, essa compulsão é boa. É boa. Chorar os próprios pecados é bom. É bom. Eles nos levam a Deus. Essa dor, essa tristeza, segundo Deus, ela nos aproxima ainda mais de Deus. E é bem típico do caminho de quem está começando na fé. Quando ela começa a se tocar do mal que ela fazia antes, ela chora arrependida do mal que ela fez. Isso é próprio até de um arrependimento sincero. Então essa é a terceira bem-aventurança. Bem-aventurado os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Ou seja, Deus vai consolar aquela dor pelos pecados anteriores. Bem, depois a quarta, a gente está chegando na metade do caminho das bem-aventuranças, é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Sempre que você lê no Novo Testamento, também no Antigo, justiça, o que significa justiça na Bíblia? Justiça é fazer a vontade de Deus, ou seja, é seguir os mandamentos divinos. Então, justiça, logo no iniciozinho da tradição cristã, ela começa a ser substituída pela palavra santidade. Então você pode entender justiça no sentido de santidade, ou seja, bem-aventurados que têm fome e sede de santidade, bem-aventurados que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Porque é óbvio, uma vez que você se abre à graça, uma vez que você começa a renunciar, você começa a querer se afastar dos seus pecados, você começa até a sentir dor pelos pecados passados, você começa a enxergar a maldade daqueles pecados. É um sintoma muito claro de quem já está ali na terceira bem-aventurança dos que choram é quando a pessoa começa a falar assim: nossa, como eu sou mal, como eu fui mal, que coisa horrível que eu fiz. Isso é bom, isso é um bom sinal. Isso é o começo, quer dizer que a graça está começando a crescer dentro da alma. E aí o que ela quer? Eu não quero mais aquela vida passada, agora eu quero a vida de santidade. Eu quero realizar atos que agradem a Deus. Eu estou sendo bem resumido aqui, tá, pessoal? Porque senão isso aqui dá muitas aulas, Eu posso depois até tratar nos outros vídeos com as outras comparações lá do jogo de São Vito também, mas aqui eu queria dar um panorama inicial para vocês terem uma ideia geral das bem-aventuranças, tá? Tem muito mais coisas. A quinta bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. O que são os misericordiosos, tá? Misericórdia não é só a pessoa ser bonzinho no sentido que se fala hoje, como se fosse um ingênuo, que todo mundo passa a perna, todo mundo engana, não. Misericórdia é aquele que age com misericórdia, é aquele que a caridade... Veja, aqui já começa a ter uma relação maior com Deus, tá? As últimas três bem-aventuranças, elas já têm
uma resposta direta de Deus para a alma, tá? Através de ações muito concretas. Então aqui a caridade já começa a te impulsionar. Você começa a agir com misericórdia, né? Inclusive, o Hugo de São Vito vai colocar aí o dom do conselho, né? Você precisa realmente aí ter uma iluminação da inteligência para começar a agir com misericórdia. Não é tão simples agir com misericórdia em todas as situações, tá? Então vocês vejam que o final as últimas três, ela já tem dessa ação, dessa relação, né, da alma com Deus, uma resposta de Deus para a alma que começa a se aproximar dele. Então a resposta é: haja com misericórdia e você vai receber misericórdia de Deus, tá? Bem, sexta bem-aventurança. Obviamente tem muito mais coisa aqui, né? Mas a sexta bem-aventurança: os bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então veja, a gente já está bastante avançado aqui nas bem-aventuranças, já é a penúltima. Então você se abriu a graça, né? Você renunciou, começou a renunciar ao pecado, renunciar às coisas que te dão prazer, mas que te afastam de Deus. Você sente aquela dor pelos mal que você fez antes. Você já começa a querer, né, uma vida de santidade. Você já começa a agir com caridade. Nesse ponto, você alcança uma paz interior, tá? Nesse ponto, você já alcança mais autodomínio, autocontrole do que? Das suas paixões, como, por exemplo, a gula e a preguiça, tá? Você começa a agir diferente, você começa a ter mais controle de si. Aí você começa uma vida mais virtuosa e com menos vícios, tá? Por isso, essa pureza de coração que vai ter como resposta de Deus, você vai ver a Deus, né? Ou seja, essa união já está ficando bem mais próxima com Deus, chegando ali, né, uma promessa de estar com Deus face a face. Você está deixando aquelas coisas que te impediam de chegar até Deus. E a sétima bem-aventurança: bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, né? Ou os pacíficos. O que são os pacíficos? São aqueles que já não colocam mais obstáculos para a vontade de Deus. A vontade de Deus na vida dele já age, né? Normalmente Deus já age com ele, já há uma certa fluidez, né, na graça que está atuando naquela alma. Ou seja, as ações daquela pessoa já são ações que vão, né, muito mais conforme a vontade de Deus. Então já é como os pacíficos, eles vão transmitindo essa paz de Deus, mas muito nesse sentido, né, de você tirar aqueles obstáculos que te impediram. Então agora você já está realizando, né, com muito mais naturalidade a vontade de Deus, e o fruto, né, disso é que você será um filho de Deus. Né? Deus já está atuando com muito mais força em você. Obviamente aí tem mais coisas também para falar, mas eu não quero aqui alongar-me, né? E o que muitos poderiam chamar, né? Mas na verdade não são 7, são 9, né? Mas é porque a 8ª já é diferente das outras, né? Ele fala: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, ou seja, por causa de seguir a vontade de Deus, por causa da santidade, porque deles é o reino dos céus. Tá? Então aqui é muito mais uma consequência de você seguir as 7 bem-aventuranças. A 8ª bem-aventurança é, na verdade, muito mais uma consequência. Ela, inclusive, é um sinal de que você está no caminho certo. Se você começar a ser perseguido, isso é um bom sinal, é um sinal de que realmente você está fazendo a vontade de Deus. Né? Inclusive é o que está no que poderia ser a 9ª bem-aventurança, mas, novamente, a 8ª e a 9ª são bem distintas, por isso a gente, na tradição cristã, só se fala em 7 bem-aventuranças. Mas na 9ª, lá do Evangelho de Mateus, diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós
por causa de mim. Veja que é um desdobramento da anterior. Ele, na verdade, está te explicando até os tipos de perseguição que você vai sofrer. Vão te injuriar, vão mentir e vão falar todo tipo de mal contra você, mas isso é um bom sinal. Isso é um sinal que você está traçando esse caminho das bem-aventuranças. Tá? E tanto que ele termina essa parte das bem-aventuranças dizendo no Evangelho: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Ou seja, você está realmente, né, ali muito próximo de Deus. Né? A alma já começou a traçar esse caminho para Deus. Bem, né, tem muito mais coisas aqui, a gente, né, pode falar aí das 3 grandes fases da vida espiritual. Né? Basicamente, as 7 bem-aventuranças estão ali na primeira, indo para a segunda fase da vida espiritual, mas isso vai ficar para vídeos futuros, né? Que é bastante interessante, vai também te dar muita iluminação até para você ler bem melhor os evangelhos. Pessoal, muito obrigado por assistirem o vídeo. Não esqueçam de dar aqui o seu like, de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado e fiquem com Deus.